Mas o uso nasceu quando sintetizaram pela primeira vez em 1935. Ninguém sintetizou para ficar forte. Não foi esse o objetivo. Nasceu para quê, Góis? Cara, aí eu acho que o doutor pode explicar melhor. Mas sintetizaram a testosterona porque tinham homens com deficiência e eles queriam ajudar na qualidade de vida desses indivíduos. Eles descobriram que para quem tinha deficiência era mágico, porque você voltava a ser uma pessoa normal, disposição, libido. Porque a testosterona, ela ajuda você a trabalhar mais. Níveis baixos vai prejudicar muito a sua qualidade de vida. Então, assim, eles estudaram e sintetizaram e ajudaram essas pessoas. Só que descobriram que em doses mais altas, ela proporcionava um ganho de massa muscular muito interessante. Era reposição, então. Reposição. Ela foi desenvolvida como uma estratégia de reposição hormonal, medicação, exatamente, para repor uma situação de um quadro clínico em homem chamado hipogonadismo, que é a diminuição da produção de testosterona de forma natural ou por alguma agressão. Um trauma no testículo, uma infecção, a própria cachumba, doenças, a obesidade e outras várias causas. E aí foi desenvolvida a molécula por conta disso. Viram que quando você tem uma deficiência, ou seja, você tem um estado catabólico, a normalização faz com que o cara ganhasse massa muscular. E a extrapolação faz com que ganhe mais massa muscular ainda. E aí que entra o grande veneno. Os esteroides anabolizantes, assim como a testosterona, elas têm uma curva em U de segurança clínica, onde existe a barriguinha do U, que é a parte de baixo, onde você tem menos riscos, que é onde você traz para o fisiológico ou você trata. Valores baixos de testosterona em homens, a gente vai conversar de mulheres de novo, mas é um outro universo, confirmados, dando um diagnóstico clínico de uma entidade clínica, precisam ser tratados porque também trazem doença. Infarto, AVC, obesidade, síndrome metabólica, mas a testosterona alta, que todo mundo achava que era um suplemento, que não fazia nada, porque é hormônio natural, causa mal, sim. O uso suprafisiológico hoje é uma entidade clínica que precisa ser combatida, é um mau uso dos hormônios que precisa ser combatido, por uma analogia muito simples que todo mundo vai entender. O coração também é um músculo. Só que diferente dos músculos esqueléticos que nós temos no nosso corpo, o coração é um músculo com a maior densidade de receptor androgênico que existe. Ou seja, ele tem mais quantidade de receptor de hormônio de testosterona do que qualquer outro músculo do nosso corpo. Ele vai hipertrofiar, ele vai exatamente crescer. E aí que entra o ponto. Ninguém vê isso em exames convencionais. E por isso que a medicina ela deu um looping, uma mudança radical dos últimos 4 anos para cá. Ao contrário do que todo mundo então é muito recente isso aí. Em relação à toxicidade, a gente já sabia. A gente tem estudos muito, muito antigos mostrando toxicidade e riscos. Só que é diferente, é muito difícil você fazer uma relação de causalidade de um estudo retrospectivo. Eu posso fazer uma relação de causalidade com usar relógio no braço esquerdo e ter doença, ou seja, a gente não tem. Existe uma plausibilidade. É correlação, né? Correlação. Mas a causalidade ela foi provada quando a gente entendeu que o coração ele não contrai como a gente pensa, né? A gente vê um corte longitudinal do coração, a gente acha que o coração ele contrai assim. Mas o coração ele torce e aperta. Ele tem um padrão de torção e aperto. Caramba! Então, ao mesmo tempo que ele torce, ele contrai. Então, imagina você aumentar a espessura do coração. Pega um cadarço de um tênis e você rosqueia o cadarço do tênis. Você consegue rosquear, ele tem maleabilidade. Quando ele começa a hipertrofiar, você perde a capacidade de torcer o coração. E isso é um sinal precoce de toxicidade cardíaca relacionada aos esteroides, que é passado desapercebido pelos exames convencionais. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca subclínica. Só que esse é um alerta amarelo. Esse alerta amarelo ele fica aceso durante anos, até o coração remodelar. Ele vai perdendo a capacidade de torção, as fibras vão ficando doentes, o coração começa a ficar cada vez mais duro, ele dilata e leva à principal complicação dos esteroides anabolizantes, que é a insuficiência cardíaca. Mas não é a única complicação. Tipo, também dobra, se a pessoa dobra de tamanho... Aumenta a necessidade de sangue, o coração precisa bombear mais, o coração aumenta o volume. Só que a consequência desse aumento de hipertrofia é uma dilatação. O coração ele para de funcionar. E aí gera insuficiência cardíaca, que é o quadro hoje que a gente vê de maior gravidade. E a maioria dos atletas morrem de problemas cardíacos. Exatamente. Quando ele falou de nível fisiológico de testosterona, para quem é leigo, o que que é? Você tem um nível aqui, vamos dar um exemplo, de 300 a 900, não sei como é no Brasil, nos Estados Unidos é até 1000. Então a pessoa dentro desse nível, ela é normal. Se a pessoa tem 100 de testosterona, ela vai sofrer, às vezes até uma depressão, dependendo do caso, falta de motivação. Então dentro do fisiológico é onde a gente quer que o indivíduo esteja. A suprafisiológica é as pessoas que, por exemplo, os bodybuilders, você faz um exame de testosterona, bate 10 mil.
30 mil Pô, de testosterona. e o máximo Você é 1000 entende? ali. O cara tá com a testosterona de 30 pessoas. 30 vezes mais. O que isso vai fazer no organismo do indivíduo? Caramba. Entendeu? A maioria dos atletas que eu faço vídeo, que infelizmente faleceram, foram por problemas cardíacos. Porque o que ele falou, o coração fica comprometido, a performance dele, principalmente o ventrículo esquerdo, Ventrículo que é esquerdo. responsável por dar oxigênio pro corpo todo, exceto os pulmões. Então, assim, a maioria dos atletas que morrem um por mês, infelizmente, é por problemas. É isso no mundo ou no Brasil? Cara, Estatística mundial. É uma estatística mundial, assim. No fisiculturismo morre muito. É por isso que eu cobro muito das federações que tenham pelo menos alguma palestra, porque o uso vai ter, doutor. Vai ter. Dos fisiculturistas. Que tenha um e-book para controlar os danos, entendeu? Porque não tem forma segura de usar doses Não. tão altas. Não existe uso seguro suprafisiológico. Isso é muito importante todo mundo entender. Mas Não quando você- existe. Passou Não existe. do natural, não é seguro. Não é seguro. Mas quando você comentou, por exemplo, de que tudo é a mesma coisa, então hormônio, esteroide, bomba, anabolizante É o mesmo e tal. nome. Quando a gente fala, por Suco. exemplo, em... Suco. Eu não criei, sabe? Onde que surgiu? O suco é do Juice, né? que é alguns inglês. americanos usavam. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu queria que a nova geração não me visse como muito palestrinha, porque senão não ia crescer, não ia ter audiência. Então eu criei palavras como fake natty e suco para abraçar essa galera e conscientizar sobre o perigo E do abuso. super